Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Como você sabe, esse é o nosso ponto de encontro para que a gente possa falar sobre tudo que há de mais relevante, mais importante para quem trabalha com recursos humanos, se você é gestor de pessoas. Portanto, esse é o nosso ambiente, esse é o nosso espaço e a nossa comunidade. Falando em comunidade, já deixo aqui o recado para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube e no LinkedIn a gente bateu a marca de 100 mil seguidores por lá, combinando aí o grupo de discussão do RH para você e a Company Page do RH para você. Company Page 60 mil seguidores, ou 62 mil seguidores, e lá no grupo mais de 46 mil pessoas trocando ideias e insights todos os dias. Portanto, fica o convite para você fazer parte de fato dessa verdadeira comunidade e também, ainda na esteira dos convites, o principal deles é que você acesse o rhpravocê.com.br, porque lá você vai encontrar conteúdos novos produzidos pela nossa área de redação, produzidos pela comunidade de RH na área de Collab, tem os nossos colunistas também, quer dizer, tem muita coisa lá para você curtir, para você navegar. Beleza? Hoje a gente está trazendo mais um case de RH, a gente tem trazido pelo menos um ou dois a cada mês aqui no RH para você Cast, e obviamente não poderia deixarmos este mês sem um case de RH também, e neste mês é alguém muito especial, de uma companhia referência no seu segmento. Estou falando de Thiago Veras, como vocês já viram aí na descrição do episódio de hoje no Spotify, ou no tocador de sua preferência. Thiago Veras é diretor de RH na Empíricos Investimentos, e eu, Thiago, já agradeço imensamente por você ter aceitado o nosso convite e estar participando hoje com a gente. Obrigado, Dani. Valeu pelo convite de vocês. Estou super feliz. Espero que seja proveitoso aí para a turma que vai nos ouvir. E já agradeço o prestígio e o tempo dedicado a nós. A gente que agradece, privilégio contar com a sua participação, Thiago. E também participa comigo hoje a Gabriela Ferigato, editora do RH para você, da plataforma de conteúdo RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, Dan? Bom dia. Obrigada pelo convite. Oi, Thiago. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Gabi. Bom, case de RH é aquele papo meio sem roteiro, gente. Vocês já sabem disso, porque a gente quer, na verdade, conhecer mais sobre a carreira do a executiva que está participando com a gente e entender os seus desafios à frente da companhia, no caso, a Empíricos. E aí eu já começo essa conversa convidando o Thiago, na verdade, para contar para a gente um pouco da sua trajetória até a Empíricos. Thiago, eu vi, obviamente, estudando para esse podcast, que você tem passagens por Natura. Aliás, você tem uma passagem muito curiosa como professor de alemão, antes disso, inclusive. Mas eu sei que quando a gente fala de RH, você tem uma passagem na Natura de pouco mais de 5 anos, tem uma passagem também por Netshoes, e agora está na Empíricos por 7 anos, um pouquinho mais de 7 anos, acho que você acabou de completar 7 anos na Empíricos. E eu sei que você tem uma bagagem também bacana lá na Natura de T&D, e a gente tem falado muito de T&D, a gente percebe como os desafios de aprendizagem corporativa, do desenvolvimento de novas competências, novas habilidades para o trabalho do futuro e tal, também é um tema que tem sido bastante demandado assim, no RH para você. Então, queria te convidar um pouquinho para contar um pouco dessa trajetória até Empíricos e obviamente, falar um pouquinho para a gente também dessa sua experiência com T&D. Legal, muito bem. Bom, Dani, além de ser professor de alemão, eu tenho uma história definitivamente não linear, né, de carreira. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os profissionais quando me procuram em aconselhamento, em mentoria. Primeira premissa para você carregar para a vida é que carreira definitivamente vai ser um caminho muito menos linear e muito mais, né, sei lá, cheios de curvas, cheios de atalhos. E isso, obviamente, depende do quanto você está disposto e aberto, obviamente, a experimentar coisas diferentes, né, mirando em um plano mais futuro, mas que você se permita ali flexibilizar e curtir outras experiências. E foi um pouco isso que aconteceu na minha carreira. Eu comecei muito novo, eu comecei no mundo corporativo, eu comecei aos 15 anos de idade, como jovem aprendiz na Mercedes.
numa formação técnica, era uma formação dedicada para os filhos de funcionários. Meu pai trabalhava, eu sou de uma família de sertanejos, meu pai veio super jovem para São Paulo, tentar a vida aqui, e fez a sua carreira, a sua vida, basicamente dentro das empresas automobilísticas ali na região do ABC. Então, sou filho de metalúrgico, né? E uma das oportunidades que tinham para os filhos era entrar nessa formação técnica. Então, eu fiquei ali fazendo um curso de mecânica de produção veicular. Então, além da minha formação em comunicação na graduação, antes disso, eu tenho a minha formação, eu até faço questão de pôr ali no LinkedIn como um marco, né, assim, uma marcação histórica mesmo na minha vida, que é a formação técnica em mecânica, que é um negócio que eu definitivamente não tinha ali intenção genuína, mas era uma oportunidade. E aí, aos 15 anos, eu entrei, fiquei nessa formação por 2 anos e meio, e ao terminar o curso, a gente ia para a produção, para o chão de fábrica. Então, eu trabalhei 2 anos no chão de fábrica, foi uma experiência também muito importante para mim, como formação mesmo de sujeito, e porque eu tive a oportunidade de ver um pouco de como era a experiência do meu pai, né? Então, assim, tem vários desafios, é um trabalho bastante desafiador do ponto de vista até de alienação mesmo, trabalhar na linha de produção é um trabalho repetitivo. Então, fiquei por 2 anos lá. E aí, nesse meio do caminho, eu tenho uma irmã que é minha mentora, uma pessoa que me orientou muito, assim, ao longo da minha vida, e ela, quando eu tinha 15 anos, já tinha me alertado. Ela falou assim, olha, estuda alemão, porque isso pode ser um baita diferencial para você na carreira. E aí, aqui, outro item importante também, né, quando a gente está falando desse universo de treinamento, desenvolvimento, carreira, que é, muitas vezes, a gente vai fazer um investimento que é total longo prazo. Então, eu comecei a estudar aos 15 anos o alemão, e aí quando eu estava trabalhando lá na produção, no meu segundo ano, completando o segundo ano já de produção, pintou um processo seletivo para uma área super estratégica da Mercedes, que era de Lean Management, e eles precisavam de uma pessoa que falasse inglês e preferencialmente o alemão. E aí eu estava pronto. Então, Karina foi Fantástico. totalmente, muito legal, né? Visionária. Ela foi visionária total, assim, e eu lembro até que ela falou assim, eu disse pra você, tá vendo? E eu fui super resistente na época, era um adolescente, 15 anos e tal. Bom, e aí eu fiquei nessa área de Lean Management por 3 anos, e aí, no final desse terceiro ano, eu também estava concluindo a minha graduação. Eu estudei comunicação social na USP, com habilitação em relações públicas, e aí eu estava terminando a graduação, e eu tinha uma inquietação, tinha algo aqui dentro que eu falava, poxa, eu queria experimentar outras coisas. Eu entrei aqui muito novo, eu já tinha 9 anos de Mercedes, aos 20, Pois é. 22, 23 anos de idade, né? E eu tinha essa curiosidade. E aí foi quando eu mirei nos programas de trainee. Passei no trainee da Natura, na turma de 2010, e aí lá eu tive a chance de fazer um programa muito legal, de 2 anos, e esse programa era com os famosos Job Rotations, e aí eu passei por várias áreas. Uma das minhas curiosidades, na época, era RH, e a outra era marketing. Então eu queria experimentar muito as duas, por conta até da minha formação, né? Tinha até um êxodo, meio que as pessoas que se formavam em RP ou iam mesmo para a área de comunicação, ou alguns iam para o mundo corporativo em marketing, tenho amigos, inclusive, que trabalham em multinacionais, e alguns ali meio perdidos iam para a área de RH. E aí, nesse programa da Natura, eu tive a chance de experimentar, e aí me apaixonei por RH, e tomei a decisão de que eu queria trilhar mesmo uma carreira dentro dessa área. Foi daí que veio o convite no final do programa para eu ir para a área de educação corporativa da Natura, e ali foi uma jornada incrível, eu pude aprender muito, passei por praticamente todas as frentes de educação corporativa, então toquei muitos projetos diferentes, a gente até pode se aprofundar aqui depois. Fiquei até 2015 na Natura, ao longo desses anos fui promovido, na Natura eu me tornei executivo, e aí veio o convite da Netshoes
para assumir a cadeira de tocar a DHO inteiro. Então, era uma ampliação de escopo importante para mim, né? Eu vinha bastante focado na área mais de treinamento, e aí ali veio uma oportunidade para eu também olhar para D, né? Então, fazer o famoso escopo aí T&D. Foi também uma experiência incrível, mudei de segmento, fui para o varejo tech, plataforma, então foi um processo importante também de transição para mim. Se eu tivesse dado um pulo direto para Empíricos, provavelmente eu teria espanado. Sair de multinacional e para contextos de empresas menores ou empresas com crescimento exponencial é muito diferente, muito, muito, muito. Então que bom, né? Eu sempre penso a Netshoes como um processo de transição, quase uma como... ponte, né? Uma Uma ponte, ponte, exatamente. Eu que gosto de correr já 4 maratonas, é um processo de 42 quilômetros. Não adianta mirar no 42, você vai ter que ir quebrando isso por um. Para chegar lá, né? Então foi isso, aí na Netshoes eu fiquei por um ano e meio, mais ou menos, estruturei a área de DHO lá, e aí vim finalmente para Empíricos, com o desafio de estruturar, aí sim, toda a área de recursos humanos, e aí eu ampliei a minha atuação para todos os outros subsistemas de RH, e estou aqui, você está perfeito nas suas contas, há um pouquinho mais de 7 anos. Esse é o resumo, Dani. Perfeito. Gabi, fica à vontade. A gente já notou que estamos os três, nós somos, na verdade, os três aqui, originais do ABC, né? ABC, comunicação social, tô anotando a listinha das coincidências. Legal, Gabi. Então podemos transformar isso numa conversa de amigos do ABC, na verdade. O pessoal é raiz, maravilhoso. né? Então vamos tocar um Charlie Brown aqui? Aramaçã, né? 1º de maio. Total. Não, aí o pessoal é raiz. Tiago, muito bacana. Você chegou bem na parte que eu queria que você explorasse um pouquinho, que é a sua chegada na Empíricos. E aí eu estava até ouvindo uma conversa que você teve aqui em outro podcast, em outro momento, que foi um pouco quando você... Acho que teve um convite, né? Se você quiser explicar melhor, fica à vontade. Que você foi pesquisar sobre a empresa e você viu que tinha algumas polêmicas, né? De Google, a pessoa não entende direito o que a empresa faz, mas será que é confiável? Será que vão me enrolar? Será que consigo investir nisso? Meu dinheiro ali na empresa vai ser confiável? Como foi para você lidar assim, não, peraí, essa empresa, será que eu vou aceitar um convite numa empresa que tem umas polêmicas? E aí já passando se você quiser contar, fica à vontade, eu aceitei, tá, vou dar uma chance, vamos ver qual é que é. Mas estando lá, você acha que tudo isso contaminava de alguma forma a marca empregadora, essa percepção de fora? E você diria que esse foi um dos seus desafios e como que você fez para mudar isso? Perfeito, Gabi. Vocês estão maravilhosos, assim, a leitura, eu vou até sair e falar, gente, já fizeram aí o podcast. Aqui a gente faz uma lição de casa. A gente é stalker, foi lição de casa. Tô amando, tá sério, bom. Muito legal. Você é stalker mesmo. É muito legal porque eu acho que dá pra gente aprofundar em pontos, né, que muitas vezes em alguns podcasts, em algumas coisas, você gasta tanto tempo na apresentação que sobra pouco tempo para discutir, né, questões e detalhes. Exato. Mas vamos lá, Gabi. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, você está certíssima no seu diagnóstico, foi exatamente isso que aconteceu. Eu olhei, fiz uma pesquisa rápida no Google em relação a Empíricos, foi um processo tocado por um headhunter, e num primeiro momento eu olhei e eu realmente fiquei mexido, mais pro negativo do que pro positivo. Cara, a empresa, ela tinha muita crítica e era em relação à marca, mercadológica, né? Sim, a marca numa dimensão mais ampla. Então, a marca empregadora, que eu diria que ela é basicamente ali, né, um anexo da grande marca, ela ficava até diluída nisso. Então, ninguém nem tinha a chance de saber como era, que foi exatamente essa minha sensação. Eu falei, eu não sei como é trabalhar lá. Não dá para saber. Perfeito. Porque também não tinha um RH, não tinha ninguém ali cuidando ainda, né? Tendo de fato uma estratégia pensada para a marca empregadora.
Você Do ia... zero, Gabi. Tá. Então, quando eu topei, né? Então, vou pular aí também para a gente poder falar mais sobre os cases. Quando eu aceitei, eu já sabia que esse seria o meu desafio. Eu só não sabia que ia ser muito desafiador. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei, basicamente, o processo que estava aqui muito, muito intenso, era de recrutamento e seleção, uma empresa em crescimento. Claro. Então, eu precisava procurar os candidatos para as posições que eu tinha abertas. E aí o que acontecia? Muitos candidatos que eu ligava, principalmente quando eram para áreas um pouco mais próximas de áreas tipicamente de mercado financeiro, os profissionais muitas vezes não queriam nem falar comigo. Empíricos? Não. E não rolava uma conversa além dessa introdução rápida. E então foi um desafio enorme. E aí eu Isso saquei. posição de liderança. Principalmente, Dani, para posições mais da metade da pirâmide para cima, de Perfeito, gestão, tá. né? Uhum. Áreas em que o profissional já tem mais senioridade. Sim. Então eram para essas posições principalmente realmente da metade para cima da pirâmide. Perfeito. E eu nem culpava essas pessoas, porque eu falava, elas estão passando, elas têm talvez uma percepção que é a mesma que se eu não tivesse, né, me desafiado a falar, bom, deixa eu ver o que tem aqui de bom, né? Porque toda organização tem luz e sombra. Então, obviamente, o grupo Empíricos tem sombra, mas claramente ela tinha luz, o grupo tinha luzes e eu precisava entender quais eram. E aí virou o insumo do meu trabalho, porque eu falei assim, como é que eu comunico? E aí o legal foi o seguinte, como era uma empresa muito que ou amava ou odiava, não existia meio termo, né? Uma empresa binária, assim. Então, Love Brand, para quem era assinante, já leitor, nossa, eu amo vocês. Eu pegava também esse perfil, né? Eu falava, ufa, que bom, né? Facilitou minha vida aqui. E os que falavam assim, não, tô fora, porque provavelmente eram impactados pelas notícias, pela mídia, etc e tal. E para quem não sabe, né, para quem vai nos ouvir, até para que vocês entendam, é que a Empíricos era percebida como empresa estridente no marketing, com campanhas muito agressivas, num mercado que, na época, o marketing digital ainda era mato alto. Não tinha ninguém usando a técnica de copywriting, que é a técnica que a Empíricos usa para venda de conteúdo, porque já é sabido também, até num cenário global, empresas de produção de conteúdo não conseguem vender conteúdo se eu falar para você, olha, assine aqui o meu conteúdo, você vai ficar informado. Isso não vende, né? Então, o copy é uma técnica de marketing que ela é mais estridente mesmo. Mais E agressiva. isso assustava as pessoas. Sim. O que foi, Dani? Não, é uma técnica mais agressiva mesmo. Exato. É percebida com uma agressividade maior. Exatamente. Ainda mais lá atrás que a gente não estava acostumado, né? Exato. E isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês é o que eu fazia com os candidatos. Então eu falava assim, você sabe por que a Empíricos usa a técnica de copywriting para a venda dos produtos dela? E aí a pessoa, muitas vezes, não sabia. Não sei. Eu falei assim, deixa eu te contar, a gente já testou uma estratégia plain vanilla de marketing, aquele marketing tradicional, quando eu vendo produto normal, né? Por exemplo, eu vou te vender uma roupa, eu te mostro o modelo vestindo a roupa, você viu a roupa e ótimo, desejo criado, quero essa peça, linda, maravilhosa. O conteúdo, o infoproduto, né, o produto de conteúdo, se eu te mostrar para você um relatório PDF, você vai comprar? Não. Então deixa eu te contar, é por isso que a gente usa essa técnica. Mas você quer saber como é a experiência de trabalhar aqui dentro? Aí a pessoa, pode ser. E aí eu começava a falar sobre os aspectos da cultura, sobre os aspectos de como era a experiência de trabalho na Empíricos. Mas, gente, trabalho de formiguinha. Nossa, e acho que ser jornalista talvez tenha te ajudado bastante nesse processo, né? Com certeza. De RP, né? de RP também. Mas ali... Não, total. E era um processo de venda. Eu ficava, assim, praticamente fazendo comercial, né? Assim, porque eu vendia a marca empregadora, que é o conjunto, nada mais é do que o conjunto de qual a cultura que tem aqui,
qual a experiência de trabalho que você vai encontrar, falava sobre a minha própria experiência, né, que isso é legal também, que as pessoas veem verdade, né? Ó, talvez você esteja com uma objeção em trabalhar aqui, deixa eu te contar, eu também tive, tá? Sei por isso. Não se sinta mal, né? Tá tudo bem. Só que se você quiser, eu te conto. Aí levava empíricos para os eventos de feiras de recrutamento e seleção. A gente valoriza muito a conexão com a comunidade acadêmica, né? Os fundadores são mestres em economia, são formados em economia na USP, depois fizeram mestrado em economia na GV, o Caio também tem MBA na Colômbia. Então, uma galera que valoriza muito a formação acadêmica. Então, como isso é valor para a gente, eu comecei a me aproximar desse ecossistema. E ali nas feiras, eu também usava desse espaço para contar para os jovens. E aí, tive que passar por muita situação de respira, tá tudo bem, porque assim, em feira de recrutamento, as marcas, as love brands, elas ficam lotadas de jovens querendo saber quando é o próximo programa de estágio, quando é o programa de trainee. A Empíricos era assim, juro para vocês, 1/5 de pessoas que estavam nos outros stands. Nem quero saber. E aí, com o Dave, eu comecei a falar assim, sabe de uma coisa? Eu prefiro ser nichado mesmo. Eu prefiro que tenha menos, mas com qualidade. Do que essa baciada. Porque assim, quando você tem também centenas de pessoas interessadas, você tem que fazer um filtro. Isso que eu falo, filtro, né? Você já poupa algumas camadas. Exato, ali. Gabriel. Ia direto na pessoa que já minimamente se conectava com a marca. Não tinha essa objeção, né? Já não tinha uma objeção, Exatamente. E é até legal, porque assim, como é uma marca que ela não está no mesmo campo, por exemplo, de uma Natura, imagina, a Natura tá sempre no ranking entre as 10 mais admiradas e desejadas, sim. Né? Então chove currículo, né? No programa de trainee que eu participei foram 20 mil inscritos para 30 vagas. Então é muita gente. E a Empíricos é o oposto, que era uma empresa assim, tem gente que gosta, mas é um público menor, óbvio. Uhum. Quando você tinha isso, então no fundo, aquele processo todo que eu faço numa love brand, que é tirar para chegar em uma pessoa, ali, o da Empíricos eu encurtava caminho, né? Eu falo assim, claro. Pô, eu tenho aqui, sei lá, 30 pessoas para essa posição, então são 30, não são 300, né? Então essa, sem sombra de dúvidas, a gestão da marca empregadora foi o maior desafio durante esse período de 7 anos que eu estou à frente do RH do grupo. Eu ia te perguntar se era um desafio até hoje, porque eu imagino que assim, o primeiro desafio que você encontrou, assim, o desafio número 0 foi esse. Você já percebeu que para atrair os melhores talentos você teria uma dificuldade para trabalhar a marca empregadora e tudo mais. Mas até hoje, Thiago, assim, ou isso, na minha percepção, pelo menos, é que isso já mudou bastante. A Empíricos, e acho que é fruto do seu trabalho também, à frente do RH da Natura, a Empíricos hoje é mais desejada do que motivo de objeção por parte dos talentos em geral. Queria que você falasse sobre isso e também, depois da marca empregadora, quais foram os seus principais desafios ao longo desses últimos 7 anos? Legal, Dani. Sem sombra de dúvidas, mudou, o cenário mudou. Eu acho que quando a Empíricos começou a ser percebida pelo mercado como uma empresa que acertava muito em termos de o que nós fazíamos, tá? Também aqui para dar contexto para todo mundo que estiver ouvindo e não conhece a marca. A Empíricos, ela gera conteúdos, então é uma empresa, a Empíricos Research, que é uma das empresas do grupo e foi a primeira empresa fundada pelo grupo. Então, o coração, o DNA da Empíricos nasce da Research. O que é Research? É uma empresa que vende assinaturas de conteúdos, tal como uma Netflix, que você paga ali mensal, e você vai recebendo conteúdos sobre investimentos. A gente dá recomendação, né? Então não é só um trabalho educativo, vou te ensinar o que é renda fixa, o que é renda variável. Não, vou te dar uma recomendação de renda fixa, vou te dar uma recomendação de renda variável, compra de uma ação determinada, etc. E os calls da Empíricos, eles foram muito vencedores ao longo da história do grupo. Então, as pessoas começaram a falar, opa, tem algo ali positivo, né? Eles acertam, começaram a perceber a seriedade, a qualidade no trabalho do Research. Era um time, né? A gente chegou a ter mais de 40 pessoas no time de Research, analistas se dedicando ali, analistas com excelentes históricos e muito competentes,
Então, se debruçando no mercado, trazendo as melhores recomendações para os nossos assinantes. E aí a gente chegou no patamar de mais de 400 mil assinantes. Então, a Empíricos foi realmente percebida como uma marca séria, importante, ainda assim nichada, né? Porque a gente está falando de um país que tem déficits muito graves em termos de educação, e a gente vende conteúdo, né? Claro. Mas com o tempo foi uma marca que foi se consolidando. E, obviamente, quando nessa dimensão mais mercadológica, a Empíricos foi sendo percebida como também uma empresa mais séria e uma empresa que acertava os calls, eu me beneficiei, porque tem um transbordo natural para a marca empregadora. Né? E eu diria que talvez o ponto alto dessa história foi quando, de fato, a Empíricos saiu num processo de busca por investidores para a gente colocar em prática o que a gente chama de ecossistema nosso 3.0 do mercado financeiro, que era a junção do research com a nossa corretora, que é a Empíricos Investimentos, os portais de notícias, o Money Times e o Seu Dinheiro, e na época a gente tinha um aplicativo também consolidador de portfólio. E aí a gente foi para o mercado falar, e aí, tem alguém interessado em investir nesse case? E o BTG fez uma proposta, né, de compra total da Empíricos. Então, hoje a gente compõe a holding do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, um selo, né, de tradição, seriedade, que eu acho que foi um pouco da chancela, né, de que a Empíricos, bom, chegamos, sabe, deu certo. Então, eu acho que esse é um ponto de virada importante. Isso aconteceu ali, comunicação para o mercado em 2021. Perfeito. E aí, desculpa, Gabi, só assim, a partir daí, os principais desafios passaram a ser outros, imagino. Perfeito, verdade. Você tinha me perguntado. Bom, uma vez que a gente endereçou a questão da marca empregadora, primeira coisa, a porta de entrada, eu trago os profissionais. Profissionais entram, e aí? Como é que eu mantenho essas pessoas engajadas, né, se desenvolvendo, etc, etc, etc. Então, foi um processo quase orgânico e natural de começar olhando para os outros subsistemas de RH. Então, o primeiro deles, lá atrás, logo na sequência de estruturar ali, pelo menos criar um bom arroz com feijão para recrutamento, seleção e marca empregadora, foi olhar, por exemplo, estrutura de cargos e salários, remuneração estratégica, né? Depois, passado isso, porque aí eu criei um esqueleto que eu conseguia vender para a pessoa que estava entrando e para a pessoa que estava aqui dentro. Né? Como é que a sua carreira vai se desenvolver dentro da Empíricos? Esse é o frame. Então, bom, legal, já dei aqui vazão para um primeiro eixo estruturante. Depois, naturalmente, a gente começou a se aproximar de performance. Né? Tá chegando, eu entrei na metade do ano, começou a se aproximar do final do ano, na época a gente tinha 2 ciclos de avaliação de performance, então, e aí, como que é o processo? A gente conversa com o gestor define e beleza. Falei, não, mas e aí, a isonomia, como é que a gente cria um processo em que as pessoas são avaliadas, obviamente, nas suas especificidades de área, mas um eixo igual para todo mundo, né? Claro. E aí, bom, testamos um modelo, foi legal, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Então tá, para o próximo ciclo, legal também que os ciclos são rápidos, né? A empresa, ela também é tech, né, a Empíricos, porque ela é totalmente digital. Então os fluxos são muito rápidos, a dinâmica dentro do negócio é muito acelerada. Então, legal, então vamos testar agora esse outro modelo com melhoria do outro ciclo. E assim foi indo até a gente chegar, talvez ali uns 2, 3 anos depois, no nível de maturidade legal nos ciclos de performance. E aí, treinamento, né? Obviamente, também como um output do processo de performance, como é que eu desenvolvo a pessoa a partir dessa avaliação? Então, também foi um processo que foi sendo construído aos poucos, né? A gente tinha uma demanda lá atrás, por exemplo. Primeiro, não tinha regra para quem podia ter, por exemplo, subsídio para fazer um treinamento externo. Legal. Como é que a gente cria algumas premissas? A Empíricos é uma empresa que trabalha muito por premissas, ao invés de processos. Então qual que é a premissa para eu poder ser elegível a esse programa, um subsídio de um treinamento externo? Então vamos esclarecer isso para as pessoas. A gente tinha um sócio americano na época.
Então, inglês era uma competência obrigatória para todo mundo. Aí a gente criou um programa de inglês em company. E aí, talvez, o case, que aí isso aqui tem muito dos aprendizados de Natura, porque eu tive o privilégio de tocar um dos programas, talvez um dos mais legais da história de RH, programas de liderança, que era o Cosmos, na época da Natura, um investimento na casa de milhões, trazendo, assim, os professores, pesquisadores que estavam na fronteira do conhecimento, e a gente criou um programa muito legal para a Natura. Então, eu aprendi numa escola muito Fantástico. poderosa de educação, né? E aí também, para mim, natural tentar transpor um programa de liderança que fosse minimamente satisfatório para a turma da Empíricos. E aí, toda uma trilha pensado para as nossas lideranças, começando pelos cargos mais altos, os executivos no topo da pirâmide, e desdobrando para os demais papéis de gestão dentro do grupo. Então, foi um processo, hoje, comparando com as práticas de mercado, então, aquela ideia da universidade corporativa, das frentes, uma frente aqui para treinamentos funcionais, treinamentos externos, criamos um programa de incentivo para os cursos de especialização pós-mestrado também. Então, a gente atacou todas as frentes, e aí sempre me perguntam, mas você pensou num plano? Eu falei, olha, gente, sendo bem honesto, foi muito orgânico e foi muito os programas foram sendo criados em resposta às demandas que iam surgindo naturalmente. E a gente ia plugando, e aí, óbvio, tinha a vantagem de eu ter também a minha própria experiência, a minha bagagem. Então, no momento de acontecer, eu tinha a sensibilidade de perceber que era a hora de usar ferramenta X que estava lá na minha maletinha de RH, né? Ferramenta Y e tal. Então, em resumo, foi um pouco a forma como aconteceu. Gabi, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Tiago, até nessa linha mesmo, eu queria te perguntar, talvez para arrematar, sintetizar, você pode ter falado durante suas falas aí ao longo do nosso bate-papo, mas acho que seria interessante retomar aqui, ao longo da sua trajetória, se você quiser falar da Empíricos, tudo bem, claro, mas pensando toda a trajetória Natura que você falou, né, muito aprendizado, Netshoes, muito aprendizado, agora Empíricos, qual você diria, assim, que foi, em termos de cultura, né, cultura organizacional, qual foi o seu principal desafio, projeto, assim, hoje estou aqui nessa empresa, é um desafio enorme, não só para mim, mas para a empresa, como foi a marca empregadora, e também você conseguiu e foi seu principal acerto, assim, qual você diria, assim, se pudesse citar um projeto, uma coisa que ao longo dessas várias empresas em mercados diferentes, empresas diferentes, estruturas diferentes, mas você diria que hoje você olha para trás e fala, nossa, esse aqui foi meu principal desafio, mas foi meu grande acerto. Legal, Gabi. Bom, posso usar a própria cultura corporativa como uma das frentes que, sem sombra de dúvidas, foi um grande desafio também. Na Netshoes, o desafio era uma empresa de fundador, uma empresa de dono, né, que em algum momento ela tinha a ambição de abrir capital, mas naquele momento em que eu entrei, em 2015, era uma empresa de dono, Márcio Kumruyan, na época, à frente do negócio. Como é que eu faço um download deste homem, deste profissional, e extraio o que é a cultura Netshoes e transmito isso para todas essas pessoas que estão chegando no grupo. Isso porque quando eu entrei tinha 1.000 e poucas pessoas, eu saí de lá, tinham já mais de 2.000 pessoas. Então, era uma empresa num crescimento também extremamente acelerado. E essa era uma das principais entregas esperadas para que eu fizesse, que era cultura corporativa, o que eu faço com isso. Lá, a gente usou de uma coisa muito legal, e isso acabou me inspirando para o projeto que eu toquei aqui na Empíricos, que eu vou citar também, que foi o seguinte, a gente fez um processo investigatório quase etnográfico de entrevista com o Márcio, que se transformou num documentário. E aí a gente fez um documentário, acho que tinham 15 minutos esse vídeo, essa produção, e a gente transmitiu isso para todos os colaboradores do grupo, todos, com um evento
em que a gente fazia presencial. O Márcio se deslocou em todas as unidades do grupo para ele falar um pouquinho com todo mundo, depois que a gente apresentava o documentário, e a gente conseguiu reproduzir a primeira loja da Netshoes, porque a Netshoes teve uma loja física, que era ali na Rua do Mackenzie, e a gente criou, até o Luciano Huck tem um programa hoje, que ele monta a casa da pessoa quando ela estava lá atrás, na vida dela, e eu falei assim, olha, a gente fez algo parecido lá, né, a gente conseguiu reproduzir a loja do Márcio, ele ficou super emocionado, eu lembro, chorou muito, foi um programa muito bonito. Então, acho que esse foi um desafio interessante, né, uma empresa que vinha em crescimento grande, como é que eu faço o download e transmito os valores do fundador para todas essas pessoas que estão chegando. E eu acho que foi legal o formato, foi legal aquele projeto que eu tenho orgulho, que eu olho para trás hoje na minha trajetória e falo, pô, legal. O projeto aqui na Empíricos teve 2 momentos de cultura. Eu não vou falar do primeiro, porque o primeiro é assim, tranquilo. Tipo, formalizei algumas coisas e tal, dei nome para os valores, nada muito novo, coisas que provavelmente as pessoas que nos escutam já conhecem. O grande desafio foi o seguinte, quando a gente oficializou a junção com a corretora, que na época chamava Vitrio. Ela tinha a nossa participação, o grupo de sócios que estava lá tinha um certo contato com a Empíricos, mas em 2020 a gente decidiu que a gente ia conectar tudo isso. Foi quando a gente criou, de fato, a holding, na época chamava Grupo Universa, até, que era a junção da Empíricos Research com a corretora e todas as demais empresas que eu falei para vocês. Ou seja, foi quase o mesmo processo que acontece no mercado de aquisição de empresa. Então, eu tinha um grupo aqui que estava operando com algumas premissas e eu tinha a Empíricos, que já tinha os seus 11 anos de idade e que já tinha toda a sua estrutura, todo o seu frame, sua cultura muito bem estabelecida. Então, começou a ter ali, né, um campo de tensão entre as duas coisas. Esse grupo que estava operando de um jeito e a Empíricos que vinha e falava assim, não é muito o nosso jeito de fazer. Então eu fui desafiado a pensar em várias estratégias, eu vou citar uma aqui das que eu usei, para como é que eu deixo essa coisa mais fluida e como é que eu conecto, eu plugo essa empresa nova aqui, que era nova, entre aspas, né, a corretora no ecossistema da Empíricos. E aí foi quando eu, já nem lembro mais de onde nasceu essa sinapse, eu tive a ideia de trabalhar num projeto de memória institucional. Eu falei, ao invés da gente pensar no que é a cultura da Empíricos e levar essa cultura para cá, vamos fazer um trabalho de honrar a história da Empíricos, porque eu sabia que a gente estava diante de um momento da história do grupo em que ele ia ser uma coisa nova, né? Era o Grupo Universa, que a Empíricos estava diluída dentro. Como é que eu honro essa história? E aí foi quando eu fui em busca de empresas especializadas, parceiros especializados em projetos de memória institucional. Cheguei até uma historiadora, uma antropóloga, que fazia um trabalho incrível, só que ela fazia para empresas centenárias. Quando eu procurei, ela mesma achou interessante. Ela falou assim, nossa, eu nunca vi uma empresa tão jovem já ter a consciência de que honrar a história é muito importante. As empresas se dão conta disso quando já se passaram dezenas. Isso que eu ia falar, não décadas, no começo. Décadas, né? Exato, décadas. E aí, muito se perde da história. E a gente, né, a gente estudou a história, a gente sabe a importância da história para a construção do conhecimento, né? E aí, bom, ela super pirou na ideia, né? Ela falou, cara, é novo isso, mas eu vou adorar fazer. Aí eu falei, que bom, então vamos fazer. E aí a gente fez um trabalho muito legal, etnográfico também, de entrevistas com todos os executivos, os fundadores da Empíricos, mas todos os demais executivos do grupo e pessoas-chave da organização foram entrevistados. E depois eu fiz um trabalho de dar a possibilidade de todo mundo contar a história por meio de pesquisas online, que as pessoas podiam contar, elas podiam mandar vídeo.
a gente fez um trabalho de coleta de registros históricos também, então apareceram um monte de coisas dos 11 anos da Empíricos, foto do primeiro churrasco, Caraca, então foi que muito legal. E aí a gente transformou essa história, que não era a ideia inicial quando eu comecei o projeto, mas a gente viu que ia fluir para isso. A Empíricos é uma empresa que valoriza muito o conhecimento intelectual, né? Então a gente incentiva muito leitura, livros clássicos, inclusive, e aí eu ali junto com a historiadora, a gente achou que um livro talvez fosse o encaixe perfeito para resumir toda essa história. Perfeito. Então a gente concebeu um livro que a gente hoje entrega dentro dos processos de onboarding para todo mundo que está chegando. Óbvio, entregamos para todo mundo que já estava dentro, né? Claro. E hoje a gente entrega para todo mundo esse livro. E é muito legal porque, de novo, é um livro de registro histórico, né? E aí você tem ali algumas memórias guardadas para a eternidade. Eu acho isso um negócio muito bonito, assim. Baita ideia, fantástico. Thiago, pô, dá para ficar horas conversando com você aqui, mas o nosso tempo já está estouradaço, cara. Eu quero agradecer imensamente mesmo pela sua participação no podcast e desejar muito sucesso para você e para Empíricos. Muitíssimo obrigado, foi um prazer, papo bom, a gente nem percebe o tempo, né? Tô vendo aqui realmente, pessoal, peço desculpas aí pra gente ter excedido muito do tempo. Imagina! Mas um prazer, assim, muito legal, agradeço demais. Fantástico. Gabi, obrigado por ter participado hoje também, viu? Obrigada, Dan, obrigada, Thiago, foi um prazer. Obrigado, Gabi, valeu. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com o Thiago Veras, diretor de RH da Empíricos Investimento. Quem participou comigo foi a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. E para finalizar, eu quero só deixar aqui o recado para você assinar o feed do podcast, aí no Spotify ou no tocador de sua preferência, seja ele o Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, etc. Porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do player. Mas você sabe que toda segunda-feira cedo a gente tem esse encontro marcado para a gente começar bem a semana. Portanto, já desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio do RH para você Cast. Um grande abraço e até lá.